Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Tranquilo da nossa última aula? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente tinha terminado de ver na aula passada e vamos concluir o nosso upgrade para a versão Oracle 12c. Vamos ainda fazer um primeiro backup. Um primeiro backup simples, mas vamos fazer um primeiro backup do nosso banco de dados. Para que a gente possa proceder a nossa aula hoje com tranquilidade e bem correto, é claro, né, que vocês já sabem que duas coisas são necessárias. Primeiro, que você tenha concluído a aula 5, e muito importante que ao término da aula 5, vocês peguem, na verdade, o costume em todas as aulas de fazer o snapshot ao final da aula. Hoje a gente não vai precisar retornar snapshot, não vamos ter nenhuma situação dessa, porém, caso dê alguma falha, dê algum problema, alguma coisa assim no processo, ou você queira até refazer o processo, né, futuramente, você tem todos esses snapshots e você consegue voltar aula a aula para você trabalhar. Relembrando o que foi feito então. Bom, procedemos à instalação da versão 12c do Oracle, simplesmente o software do database, né? Ou seja, fizemos simplesmente os binários. Criamos um novo Oracle Home, o 01 app Oracle Product 1210 DB Home 1. Ou seja, a gente colocou, a nossa instalação, né, vai se basear em um novo Oracle Home. Só relembrando que eu coloquei as duas principais, né, que a gente fez, que instalamos apenas o software e escolhemos Single Instance. Escolhemos Single Instance, como eu já falei, porque a gente não está trabalhando com uma versão grid, então estamos trabalhando simplesmente uma instância simples, né, uma instância single, e foi o que a gente fez. Então não podemos esquecer de algumas coisas importantes. O novo Oracle Home, apenas o software do database, que foi o que a gente fez aqui, e o outro item que Single Instance, apenas uma instância single, né? Apenas uma instância simples, que foi o que a gente fez a nossa instalação. Bom, isso é muito importante para que a gente possa fazer, concluir o nosso processo hoje, que é o que a gente vai fazer, da versão 11G do Oracle Database para a versão 12C. Lembrando então os dois Oracle Home que a gente tem, lembrando que ele se diferencia pelo final, né? Da versão 12 é 12.1.0, da versão 11 é o que a gente já tem 11.2.0, certo? Bom, então é muito importante a gente ter, primeira coisa em mente, o conceito desses dois Oracle Home. Os binários novos foram instalados no novo Oracle Home, porém o que a gente ainda tem funcionando na nossa base, a gente vai subir a nossa instância, e o que a gente tem ainda funcionando ainda está no Oracle Home 11, porque eu não fiz alteração. Eu não vou ainda utilizar os executáveis da versão 12 por enquanto, certo? Bom, feito isso, tem alguns passos importantes que a gente tem que fazer. Eu comento sempre com o pessoal que é muito importante rodar a questão do pré-upgrade. Existe um script que ele fica, na verdade todos os processos de upgrade contemplam um processo de verificação pré-upgrade, né? Normalmente ele é feito por um script SQL, que ele vai demonstrar se o sistema que eu tenho ele está apto para a nova versão, ou se a gente deve proceder a alguma alteração, alguma modificação, enfim. Esse script SQL, ele me traz normalmente uma saída, um arquivo de log. Esse log deve ser observado, e ele gera muitas vezes também um outro script, com os fixups. O que são os fixups? Ele vai olhar aquela situação que ocorreu, vai olhar aquela análise e vai me gerar um outro script de correção daquilo que ele encontrou. Algumas modificações ele pode me pedir para fazer manual, ou seja, ele vai me sugerir alguma alteração, alguma situação manual, e outras ele vai me mandar, vai me passar esse script e pedir para que eu rode esse script ali. E a gente vai ver como isso vai funcionar. Algo importante e questão de prova, de certificações de nível mais alto, mas umas provas de certificação. Esse script de pré-upgrade, que é o pré-upgrd.sql, ele deve ser rodado na versão do Oracle Home novo. Ou seja, eu tenho um diretório Oracle Home novo, um diretório RDBMS, dentro dele um diretório admin. Esse script está lá dentro do admin do Oracle Home novo, gente, ó, novo. Não esqueçam desse detalhe aqui, que isso aqui é muito importante. Então, ele vai rodar de lá, e ele deverá ser rodado antes de qualquer alteração de variável de ambiente. Ou seja, antes de eu fazer qualquer set de variável de ambiente, eu devo rodar
esse cara ali de dentro do Oracle Home novo, porém setadas as variáveis de ambiente para ainda para o 11.2.0, que é o que eu tenho, né? Ou seja, o meu Oracle na versão 11. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo da tela. Veja que é só um exemplo, não tem os mesmos nomes do que a gente tem ali, né? O Oracle Home não é igual, o diretório não é igual, mas só para a gente ver como que funciona. Eu estou dentro do diretório RDBMS admin, de dentro dele eu vou rodar o script, porém com a variável setada para o 01 app Oracle, ainda vai estar setado para o, aqui nesse caso aqui, ó, o Oracle Home era 11.2.3, no nosso caso é 11.2.0, tá? Então, mas o importante é o seguinte, eu estou rodando o script e o script que está dentro do novo Oracle Home. É isso, por isso que eu coloquei o print aqui para você ter essa ideia. Então roda o script que está dentro do novo Oracle Home, porém as variáveis setadas para o antigo ainda. Por que funciona dessa forma? Muitos devem estar perguntando. Bom, o arquivo que vai verificar, ou seja, o arquivo de pré-upgrade, não faz sentido eu rodar um arquivo de pré-upgrade da versão 11 para fazer o upgrade para a versão 12. O arquivo que verifica, ou seja, aquele que vai verificar se realmente pode ser migrado, tem que ser um arquivo novo. Ou seja, tem que ser um arquivo do Oracle Home novo. Ele tem que estar dentro do Oracle Home novo. Por isso que ele vai rodar ali Oracle Home, RDBMS, admin. Ou seja, Oracle Home novo. Dentro do Oracle Home novo, no Oracle 12 já vem com ele esse arquivo de pré-upgrade que vai fazer essa verificação. Porém, a variável de ambiente setada para o antigo ainda, porque é o meu vigente. Ainda é o Oracle que eu estou utilizando, é o Oracle na versão 11. Quando eu procedo o pré-upgrade, o script de pré-upgrade, enfim, quando ele roda, após o término da execução, ele me traz um arquivo de log, que deve ser analisado. É esse arquivo que está colocado aqui, ó. Ele normalmente vai colocar nesse local aqui, porém, aqui vai ser o RCL. Ele cria uma pasta de pré-upgrade e vai gerar um log, pré-upgrade.log, que eu devo analisar esse arquivo para ver que informações que ele vai me trazer, para ver o que ele me diz, o que eu devo fazer para isso. Claro, a gente vai fazer tudo isso na prática, né? Não se preocupem com isso, mas só para a gente ter uma ideia de como realmente vai funcionar. Bom, ele me diz ainda, ó, ele me traz aqui um pré-upgrade fix-up script, ou seja, um script que eu devo rodar no banco de dados, ainda no fonte. O que ele quer me dizer com o banco de dados fonte, no source database? Na versão 11, né? Com o ambiente ainda na versão 11. Então eu vou rodar esse carinha aqui, e esse carinha, ele vai me fazer, que é esse cara aqui, ó, ele vai me dizer o seguinte, ele vai fazer algumas alterações, caso ele tenha encontrado, né, quando rodou o script de pré-upgrade, para fazer esses acertos. Uma coisa ou outra sempre vai ter. Ele vai fazer esse processo aqui. Depois disso, ainda tem um arquivo que é rodado, um arquivo rapidinho, que ele vai rodar para ver se realmente está ok. Se o pós-upgrade, o fix-ups, se está ok. Gente, vou fazer um detalhe aqui, um parêntese para vocês. Eu conheço muito DBA experiente que não gosta de rodar os scripts de pré-upgrade. Eu rodar o upgrade direto, depois, se for necessário, a gente faz isso aqui. Bom, como eu falo, né? Cada um é cada um, porém, a gente trabalha com as melhores práticas aqui. Então, melhores práticas. Vamos fazer o upgrade? Procure pelo arquivo, pelo script de pré-upgrade, roda ele, vê o log. Depois que rodou e viu o log, se ele sugerir algum fix-up, roda o fix-up. Se ele sugerir depois do fix-up para você fazer um pós a verificação do fix-up, roda ele também, tá? Então, muito importante isso aqui. Eu digo para vocês, é como eu sempre falo, né? Tem aquelas situações que salvam vida. Esse aqui pode até não salvar a vida, porque se eu não fizer, o que máximo que vai acontecer, eu vou perder tempo. Mas salva tempo. Então, como o tempo muitas vezes a gente já é tão escasso, né? Então, quanto menos a gente puder gastar com bobeira, com coisas desnecessárias, melhor. Certo? Então, um detalhe, muito importante rodar os scripts, fazer realmente o processo de pré-upgrade. Procedendo então o processo completo, né, como a gente deve fazer. Como eu já comentei, né, que muitos DBAs não dão muita importância para isso e pode ter
problemas no futuro. Bom, vocês podem achar que às vezes, gente, eu sou um pouco repetitivo quando eu falo várias vezes a mesma coisa. Olha, gente, faça isso, faça isso, faça isso. Mas a ideia é justamente essa mesmo, tá? É repetir para que vocês realmente não esqueçam. Já foi comprovado que o nosso cérebro, ele aprende muito mais por repetições. Então, se você ouve alguém falar uma coisa, você pratica, com certeza você não vai esquecer. Bom, voltando ali então, eu tenho aqui um pequeno aviso, né, um lembretezinho, que vai dizer pra gente que todos os scripts devem ser rodados no Oracle Home antigo, como eu já comentei. A ordem que a gente vai trabalhar é da seguinte forma. Não vamos deixar de rodar o processo correto e vamos fazer o seguinte. Roda o pré-upgrade, depois a gente vai verificar o log de execução, depois a gente vai rodar o script gerado no pré-upgrade que ele pediu. E depois de fazer toda a análise, se tiver o pré-upgrade, a gente vai rodar o pós-upgrade fix-ups para a gente ver se realmente está ok, se realmente rodou como deveria ser. Isso a gente vai fazer tudo, eu vou comentar a teoria, né, como a gente sempre faz, e depois eu vou passar a prática para que a gente possa realmente fazer junto isso aqui como está sendo feito, beleza? Bom, próximo item, tá? Procedendo ainda dentro do pré-upgrade, que é aconselhável, tá? Não é obrigatório, mas é aconselhável e em algumas situações é muito útil e é prudente copiar os arquivos, alguns arquivos do Oracle Home antigo para dentro do novo. São eles, basicamente, listener.org, sqlnet.org e tnsnames, que estão dentro do Oracle Home Network Admin, que já é conhecido nosso, e de dentro do Oracle Home DBS, o arquivo de senhas, o init orcl, que é o nosso init, e o spfile orcl.ora. Vejam, ele vai gerar esses arquivos novamente, ele vai criar esses arquivos novamente. Porém, é muito, muito importante, tá, que você copie esses arquivos para lá. E um detalhe importante que eu não coloquei aqui, mas que a gente vai ver isso na prática também, que é, além de copiar, editar o arquivo, como por exemplo listener.ora, que ele tem informação do Oracle Home, e lá no novo, né, naturalmente, a gente alterar para o novo Oracle Home, tá? Isso é muito importante também, fazer essa alteração específica. Por quê? Porque pode ser que na recriação do arquivo, na hora do processo de upgrade, ele não leve o arquivo de forma correta. Eu já vi casos do arquivo spfile ser corrompido na hora de fazer esse processo, na hora de criar o parâmetro novo. Então a gente já vai ter o arquivo lá dentro, tá? São aquelas situações assim de dia a dia, muitas das vezes nem documentadas, ou às vezes documentadas lá em um metalink da Oracle, que eu estou já comentando, já estou antecipando para que vocês não tenham esse problema. Como eu sempre falo, o curso normalmente é regular, é tudo certinho, bonitinho. No nosso caso, eu gosto de comentar as falhas. Quando ela acontece, a gente resolve, mas quando ela não acontece, a gente comenta e diz o que pode ser. Beleza? Bom, então voltando ao nosso assunto, né, a gente vai fazer a parte da cópia. Depois, algumas coisas que a gente tem que analisar que são muito importantes. Primeiro, o banco de dados deve estar no modo open, deve estar do modo aberto. É diferente de quando eu fazia o upgrade da versão 10 para o 11, ou fazia do 11.1 para o 11.2 ou 3, onde o banco tinha que estar no estado mount. Na versão 12, o banco deve estar no estado open, ou seja, o banco deve estar aberto. Eu até coloquei aqui para vocês verem, né, o exemplo. Se eu quiser fazer um select na VDollar Database, eu posso fazer um select open mode from VDollar Database, ele vai me trazer que o banco está no modo aberto, né, em modo read-write, ou seja, aberto para leitura e escrita. Muito importante isso, tá? Questão de prova também, inclusive. Outra coisa que pela prática a gente deve sempre verificar, como está dentro do etc/OraTab. Tem uma configuração dentro do OraTab, do etc/OraTab, se eu der um VI dentro do OraTab que está dentro do etc, ele vai ter que ter lá numa linha, ele vai ter que ter, na verdade, cada instância que você tem instalado no teu servidor, ele vai ter ela registrada ali embaixo. No nosso caso, do nosso RCL, ele vai ter que estar, o RCL, dois pontos, blá blá blá. E o importante é aqui, ó, isso aqui, ó, ele tem que estar com o Oracle Home que eu quero fazer a alteração. O nosso é 11.2.0, né? Ele vai ter que estar com esse Oracle Home específico, aqui é um exemplo, né, do Oracle Home que ele vai fazer
a instalação. A gente vai verificar isso também. Outra coisa importante, por experiência própria, tá? Isso não está documentado, em alguns livros até tem, mas eu gosto de comentar sempre com o pessoal. Existem algumas situações onde o banco de dados tem alguns objetos inválidos. O que é um objeto inválido? Uma package, uma procedure, algum objeto do dicionário de dados que por algum motivo ele tem alguma falha e está inválido. Pode ser que ele nunca vai ser necessário no seu banco, porém, não é legal que a gente faça um upgrade com objetos inválidos. O Oracle muitas vezes sugere durante o processo de upgrade que você vá lá e altere, que você faça o recompilar. Mas para facilitar, como eu já sei que o Oracle vai varrer se tem objeto inválido ou não no momento de fazer o upgrade, eu já me antecipo, vou lá e rodo um script que existe. Esse script está dentro do Oracle Home, lembrando, ainda dentro do Oracle Home da versão 11, rdbms admin utlrp.sql. Até serve como dica isso. Se um dia você precisar analisar os objetos, ver que tem muito objeto inválido no seu banco de dados, não precisa lá e compilar um por um. Você roda esse Oracle Home rdbms/admin utlrp.sql e automaticamente ele vai varrer a base e recompilar os objetos que estejam inválidos, certo? Então lembrando, objeto inválido pode jamais dar problema para você, mas o processo de upgrade vai ver se existe objeto inválido e vai pedir durante o upgrade, olha, precisamos fazer ou recompilar os objetos inválidos. Como a gente já sabe que ele vai pedir, não vamos esperar, vamos nos antecipar e fazer esse processo e fazer recompilar, né, esses objetos que por acaso estejam inválidos. Agora a gente vai acessar pelo nosso MOBA, rodar o script, né, rodar aquele SQL e aguardar o término do processo. O processo não demora muito, tá? É muito interessante porque você pode fazer ele qualquer situação que você veja que o seu sistema está com alguma coisa necessitando ser compilada, que tem alguma coisa, né? Algum objeto inválido, tá? Como eu já comentei, objetos inválidos pode ser que nunca te dê problema, mas pode ser que ele venha te causar alguma situação ruim na aplicação e é interessante que você já olhe e já compile esses objetos. Faz parte da tarefa do DBA, de vez em quando, fazer essa análise se tem objeto inválido no banco. Eu, algumas vezes, nos ambientes onde eu gerencio, onde eu cuido, eu costumo criar uma aplicaçãozinha, um jobzinho que a gente fala, que é um serviço de banco, né? E esse serviço fica analisando, vendo se realmente tem algo inválido e fazendo essa recompilação. Olha lá, ele terminou. Bom, para a gente iniciar o upgrade, então, a ferramenta que vamos utilizar é o DBA, Assistente de Upgrade de Banco de Dados, ou Database Upgrade Assistente. Esse assistente de upgrade ele deve ser rodado de dentro do Oracle Home novo, caso contrário não vai funcionar. Gente, mais uma questão de prova, tá? Muito importante que ele seja rodado de dentro do Oracle Home novo. Bom, isso é meio óbvio, né, de a gente analisar, por quê? Ele tem que rodar com um executável novo, ou seja, com o DBA novo. Existe um DBA da versão 11? Existe, que é o que eu utilizava para fazer das versões, por exemplo, da 11.2.01 para 11.2.03, da 10 para 11. Então, existe um DBA da versão 11, sempre vai ter. Então, o que acontece? Quando eu quero rodar, quando eu preciso rodar, melhor dizendo, aqui, o que eu vou ter que fazer é o seguinte, eu tenho que ir lá no Oracle Home novo, se você vir aqui é o meu Oracle Home novo, e vou rodar o executável DBA. É isso que a gente vai fazer agora e vamos rodar esse assistente de upgrade do nosso banco de dados para que você realmente possa ver como que ele vai fazer, qual o processo que ele vai fazer para esse upgrade, certo? Essa é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta muito interessante, uma ferramenta de upgrade que existe já várias versões do Oracle e ela te conduz visualmente para fazer esse processo de upgrade. Em um curso avançado a gente vai fazer o upgrade no processo Silent, tá? Ou seja, a gente vai fazer o upgrade somente com scripts. No momento a gente vai fazer ele com o DBA, com o Database Upgrade Assistant, que é uma ferramenta muito legal, uma ferramenta que funciona bem, tá? Eu dificilmente tive problemas com ela. É claro, existem
mas na grande maioria das vezes ele funciona certinho. Vamos então para o nosso vídeo, vamos startar nossa máquina virtual para que a gente possa realmente trabalhar. Estamos aqui na nossa máquina virtual. Importante, gente, virmos aqui no snapshot. Vamos ver como está o snapshot. O correto é que ele esteja assim, ó. A aula 5, né, se você salvou com esse nome, estado atual não modificado. O que significa estado não modificado? Que eu realmente tenho a forma como está a última cópia. Ou seja, eu tenho a situação como terminou a aula 5, tá? É muito importante isso. Por quê? Se eu quiser refazer toda a aula 5, eu posso vir aqui, voltar o snapshot como estava na aula 4 e refazer toda a aula 5. Quando eu vou fazer a aula 6, no final da aula 6 eu vou gravar o snapshot. Se eu quiser voltar lá para o começo e fazer de novo, eu vou ter lá. Perfeito? Bom, vamos dar um iniciar aqui na nossa máquina virtual e a gente vai conseguir trabalhar, a gente vai poder fazer esse processo de upgrade que a gente comentou aqui. Vamos esperar nossa máquina iniciar. Vai demorar, tá, gente? Mais ou menos de acordo com a performance, claro, da máquina de vocês, né? De acordo com a performance da máquina hospedeira, né? Como eu sempre falo, no meu caso, minha hospedeira é uma máquina Windows. Então, vocês, a demora, mais rápido ou mais lento, vai ser de acordo com o hospedeiro. Como a gente sabe, se clicar aqui em detalhes, eu já vou abrindo aqui o meu Mobile Xterm, né, que a gente já conhece. A minha máquina virtual está ok, para trabalhar com ela. Só que como a gente sempre faz, a gente só deixa minimizada a máquina virtual, né? E vamos trabalhar direto com o terminal, ou seja, vamos trabalhar direto como a gente trabalha mesmo no nosso ambiente, né? Fazendo de conta que a gente realmente está fazendo uma conexão via servidor. Bom, primeiro passo que a gente tem que fazer é a conexão, conectar como Oracle na nossa máquina. Às vezes a primeira conexão é um pouquinho lenta. Ok, feito isso, não vão esquecer de fazer export do display. Vocês vejam uma coisa que alguns passam por essa situação. Minha máquina está conectada no momento, ela está conectada na internet, está conectada via Wi-Fi. Ele traz aqui o display para a rede do Wi-Fi que está. Se eu fizer o export para esse aqui, eu vou ter falha. Tá? Então já é comum de alguns alunos, ou até mesmo quando você vai trabalhar com algum cliente, tá? Você faz o export para aquele, ele não funciona. Então vamos fazer o export do display para aquele IP que a gente conhece, 192.168.56.102. Ainda para que a gente possa ter dúvida, por que 102? O que eu estou fazendo quando eu exporto o display? Eu estou indo lá na minha máquina virtual, indo lá no meu Linux e dizendo para ele assim, olha, eu quero que você traga o display, que é a sua tela, né? Eu quero que você traga o seu display para a minha máquina hospedeira. Eu quero que você traga o display para a máquina 192.168.56.102. Então, é isso que eu estou fazendo. Qual que é o teste que a gente faz sempre? Roda o xclock. Quando ele pede se pode trazer
o visual ou não, a gente já sabe que deu certo. Então, olha lá, ele trouxe o reloginho. Ok. Feito isso agora, então eu vou analisar. Primeira coisa, eu vou ver qual o Oracle Home que eu estou. Qual o Oracle Home que está setado. Ok. Está setado meu Oracle Home da versão 11 ainda. Lembram que eu comentei que os scripts de pré-upgrade estão todos no Oracle Home novo, né? Ou seja, estão no Oracle Home do 12. Mas eu vou rodar setado com o Oracle Home da versão 11, né? Ou seja, setado com o Oracle Home antigo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse endereço aqui. Ali vocês veem que eu tenho dois Oracle Home, né? Eu tenho Oracle Home velho e Oracle Home novo. Então eu vou setar o Oracle Home novo, ou melhor, desculpe, eu vou entrar no Oracle Home novo. Aqui dentro eu vou acessar um local aonde eu vou ter esses scripts. Ele está lá dentro do RDBMS. Olha a quantidade de coisas que eu tinha ali dentro. Bom, dentro desse local, vou até colocar o local aqui, ele tem diversos itens, diversos scripts que eu posso utilizar em algum momento, em alguma situação, em alguma manutenção específica. Vocês viram como é que o Oracle é bem amplo, né? Como ele tem bastante coisa. Às vezes eu posso precisar criar um dicionário de dados, eu posso precisar recriar um dicionário de dados, eu posso precisar fazer alguma coisa que o script vai estar pronto aqui dentro. Então vamos procurar o script de pré-upgrade. Olha lá, eu tenho o script pré-upgrd.sql. Como eu comentei, eu vou rodar ele conectado no SQL Plus da versão velha, ou seja, na versão 11. Porém, tem uma coisa muito importante aqui. O banco de dados que eu tenho aqui no meu caso, ele ainda não subiu. O meu banco de dados está, ele vai me dizer aqui agora ó, que o meu banco de dados não está aberto ainda. Por que não? Porque eu não subi a minha instância de banco de dados, certo? Eu não fui lá e não dei o startup no banco de dados. Então, eu vou dar startup no meu banco de dados para que ele possa subir, né? E uma vez subindo, aí sim, como eu já comentei, eu vou rodar todo o processo com o meu banco de dados open. Eu não vou baixar o banco, não vou colocar o banco de dados em estado mount, não. O processo de upgrade, sim, vai fazer manutenção. É claro, eu não comentei ainda, mas eu não preciso nem comentar com vocês que enquanto estiver sendo feito o upgrade, não deve nenhum usuário, nenhuma aplicação estar conectada trabalhando no banco, né? Isso é uma coisa meio óbvia, mas é até interessante a gente comentar. Tem que terminar o processo para que depois consiga aí, libere o banco, né? Ou seja, isso é uma manutenção, um processo que normalmente a gente faz final de semana, noturno, enfim, um horário que não vamos ter usuários e ainda que tivesse, a gente vai avisar os usuários para que eles fiquem fora do sistema. Vou startar o listener. Ok, agora eu estou lá dentro do meu Oracle Home da versão nova, RDBMS admin, e vou rodar o carinha que a gente viu aqui em cima, que é o pré-upgrade. Olha só, eu vou rodar o pré-upgrade. Então, aqui eu vou conectar no SQL Plus novamente. Toda vez que eu quiser, de dentro do SQL Plus, executar um script, rodar um script, eu coloco arroba e o endereço do script. Como eu já estou dentro da pasta, ou seja, eu já estou no SQL, mas estou dentro da pasta, eu posso colocar o nome do script com ponto e vírgula no final e automaticamente ele vai executar sem eu precisar passar o path completo. Perfeito? Bom, então eu vou colocar aqui, Enter, e vamos esperar ele fazer o processo. Não vou interromper para que vocês possam ver realmente o processo sendo feito aqui na nossa aula, tá ok? Como eu falo, gente, não se preocupem que não travou, tá?
A questão do silêncio é só a gente aguardando que ele realmente faça o load, que ele faça esse processo que ele está solicitando ali. Olha o que ele trouxe para mim. Ó. Ele trouxe alguns erros foram encontrados. E para resolver esses erros, deve-se resolver esses erros antes do upgrade. Então, ele me pede para dar um review nesse arquivo aqui e depois executar o pré-upgrade fix-ups. Eu gosto sempre de abrir uma outra janela para que eu possa acompanhar, né, para que eu possa fazer sem precisar fechar aquilo que a gente estava trabalhando. Então, vamos fazer da seguinte forma. Ó. Opa! Conectei como root, vou voltar para o Oracle. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Esse cara aqui é o log, né? Como eu já comentei com vocês, é o log que ele manda eu ver o resultado do log. Vamos olhar esse resultado do log para ver o que ele vai me trazer. Não se assustem se o log for muito grande, tá? Que não tem... a gente consegue resolver tudo. Bom, vamos ver. Nome do banco. Ele diz aqui no container não se aplica, versão, compatibilidade, tamanho do bloco. Não tem nenhum parâmetro que necessite para upgrade. Todos os componentes da lista estão válidos. Olha lá. Table Space System, Sysaux, todos os Table Spaces são adequados para o tamanho. Não precisa ser feito nenhum ajuste. Ele disse que ele encontrou o Enterprise Manager Database Control repositório. Como eu vou comentar com vocês depois, o Oracle 12c ele não tem mais o Oracle Enterprise Manager da forma como a gente conhecia, como ele criava um repositório, todo aquele processo que a gente fez. Então o que ele está me pedindo para fazer? Ó, faça os seguintes passos. Olha lá que interessante, copiando, removendo o Database Control. Então ele vai me pedir para fazer um stop no DB Console. Vamos seguir, vou abrir aqui novamente. Eu acho muito legal, só comentando aqui, né, sem fazer propaganda, mas essa ferramenta do mobile, porque ele me permite fazer assim, ó, tem a primeira aba, eu tenho a segunda aba que está me mostrando o que fazer e tem a terceira aba que eu estou executando. Ele é legal, porque se não fosse com ele, eu poderia trabalhar com vários puts conectados, mas não fica tão intuitivo, tão fácil da gente trabalhar. Bom, então vamos fazer os passos que ele está mandando a gente fazer aqui, né? Olha o que ele está mandando eu fazer. Ó, ele está me mandando fazer. Ele me diz fazer os seguintes passos depois de copiar, né? Ou seja, matar o StopDB Console, conectar com o SysDBA no SQL Plus e rodar esse cara aqui. Então, importante fazer o set echo on, set server output on, que ele diz sem ele a gente não consegue fazer o script corretamente, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Se por um acaso eu estivesse utilizando um OLAP, então, o que ele me sugere, né? O que ele está me sugerindo fazer aqui? Vamos analisar os warnings que ele me sugeriu, as informações que ele vai trazer. Ó, algumas são informações que ele me sugere fazer algumas coisas. Me sugere coletar as estatísticas do dicionário de dados. Então, algumas coisas. Realmente não são muitas não, tá? São poucas coisas que a gente precisa fazer nesse caso. Vamos começar então pelo processo que ele está me mandando fazer o mctl stop db console, parar o db console, né? Claro, como a gente já conhece esse comando.
Ok, ele diz que o processo não existe. O database control na verdade não subiu, né? Ele me fala caso ele estivesse no ar. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Bom, vamos conectar no nosso SQL Plus, como sysdba, como ele manda aqui. Eu estou conectado na outra aqui atrás, ó, mas eu vou utilizar essa aqui só para a gente utilizar essa aqui simplesmente para fazer as correções que ele solicitou. Por que deu errado aqui, gente? Porque eu não estou dentro do local correto, certo? Aqui, na minha outra, eu estava dentro, e por isso que eu executei sem precisar colocar o path completo. Aqui, como eu não estou dentro do meu Oracle Home de onde eu quero, né, ele deu aquele erro. Então, eu posso fazer aqui, ou melhor, vou fazer da seguinte forma. Agora sim. Bem, aqui faço o set exatamente como ele está mandando. Vejam que é bem interessante, é bem passo a passo como ele coloca no log. O pessoal tem meio um receio de ler log, mas é bem passo a passo que ele coloca. Ele vai rodar o processo. Ele demora um pouquinho, mas ele faz. Olá, gente, ele terminou. Eu dei uma pausa, tá? Porque realmente ele demora um tempo para fazer. Então eu dei uma pausa para isso. De vocês, é claro, vocês vão ver todo o processo. Então, feito isso, ele terminou. Ó, rodou a procedure com sucesso. E vamos para o próximo item, para a próxima informação. Lembrando que o que a gente está vendo é esse cara aqui. Ó. A gente está vendo o pré-upgrade, os logs do pré-upgrade. Ok, removi. Aqui ele me diz algumas informações. Que está sendo utilizado um time zone antigo. Recomendado DBMS Package. Isso aqui a gente pode fazer no final. Ou melhor, pode deixar que o próprio instalador faça isso. Algumas pré-recomendações. Coletar estatística e dicionário de dados. A gente não vai coletar estatística e dicionário de dados. A gente vai ver futuramente o que é coletar estatística, mas ele é sugerido que seja feito isso manual. A gente não vai fazer esse processo. E pós-upgrade ele recomenda ainda pré-upgrade, pós-upgrade, aqui ó, ele recomenda ainda que faça um outro tipo de coleta de estatística. 0 erros existem, 1 warning e 4 information. Ou seja, terminamos o nosso processo do que tinha aqui dentro do log. Vamos rodar agora o fix-ups que ele pediu. Vamos rodar aqui dentro mesmo. Esqueci do arroba. Ok, feito isso, vamos rodar. A única coisa que ele me trouxe é uma recomendação para rodar o pré-upgrade. Ele só trouxe 3 aqui como sumário, ele só trouxe 3 informações. Ou seja, o nosso banco de dados está praticamente pronto para isso. O novo ambiente.
Se eu fizer, depois de eu fazer isso aqui, eu vou rodar no novo ambiente o pós-upgrade, fixups, ok? Então vamos fazer o seguinte, posso fechar essa janela aqui, essa, e aqui o DBUA fica dentro do Oracle Home novo, bin./DBUA. Vamos aguardar ele iniciar, ele vai iniciar visualmente, né, como a gente já sabe. A gente diz que sim, né, para o DBUA, a gente já sabe que tudo que gera tela vai aparecer essa mensagem, se eu desejo realmente mostrar a tela ou não, né. Ó, mostrou a tela e agora ele está me perguntando algo bem interessante. O Database Upgrade Assistente ele serve para duas coisas, para fazer o upgrade do banco de dados, ou ainda para eu mover um database para um Oracle Home diferente, dentro da mesma release. Então, olha que legal, eu posso utilizar ainda, um exemplo, né, que eu tivesse lá o Oracle na versão 11 e quisesse mudar um Oracle Home, eu poderia utilizar o DBUA para isso. Então, se alguém perguntar para vocês, como que eu posso fazer para modificar o Oracle de um Oracle Home para o outro? Uma das ferramentas que você pode utilizar é o Oracle Database Upgrade Assistente DBUA para isso. Então vamos fazer o upgrade do Oracle Database. Primeira opção que ele já traz marcada, dá um Next. Vocês vão ver que ele trouxe uma opção aqui, ó. Ele me identificou dois bancos, o RCL e NewDB. Lembra o NewDB que a gente fez, depois a gente pegou e removeu ele? Olha que interessante. Se eu vier aqui dentro, conectar no Oracle, isso eu quero que vocês vejam isso, que isso é muito importante, tá? E vocês deem lá um vi/etc/oratab. Ok. Então, ele apareceu aqueles dois, porque olha que interessante. Nós temos aqui, lembra que criamos o NewDB e quando a gente fez a instalação? Então, vamos fazer o seguinte, vamos remover esse NewDB que a gente tem aqui, ESC, DD remove a linha inteira. Vamos aqui para o final colocar um Y, futuramente vocês vão ver para que é isso. Já vamos deixar isso pronto aqui. Ok, salvar dessa forma. E vamos agora novamente chamar, né, o nosso DBUA e ver como que ele vai se comportar, como que ele vai trazer para nós a situação. Ok, feito isso, vamos dar um sim. Ó, vimos agora ele trouxe somente o RCL, ele trouxe o Source Database. O que é o Source? Né? O fonte, qual que é o database, da onde ele vai fazer, aonde que é o Oracle Home, melhor, que ele vai fazer esse upgrade. Ele vai pegar o Oracle Home da versão 11, vai pegar lá, a versão completa é 11.2.03, que está up, é uma versão single, vou dar um next aqui, uma instância single, né? Vou dar um next. Ele está coletando informações do database. Agora ele vai coletar informações e tal, ver se está ok, como que ele deve proceder, como que ele deve fazer o processo, enfim, específico. Ele roda novamente uma ferramenta interna, né? Uma ferramenta durante o processo de pré-upgrade, ele vai verificar os pré-requisitos, ver se estão todos os pré-requisitos ok. Ele trouxe simplesmente warnings, tá? Se eu pedir para ele mostrar somente erros, ele não trouxe nada. Se eu pedir para ele mostrar erros e warning, ele só trouxe dois warning, duas informações que ele trouxe aqui, que na verdade, enfim, severidade dele é somente informação, ou seja, não vai atrapalhar o nosso processo de upgrade. Podemos dar next.
Aqui ele vai me dizer um cara bem interessante, ó, se eu quero que ele recompile os objetos inválidos durante o processo de upgrade. Lembra que eu comentei com vocês que eu poderia eu mesmo rodar o upgrade? Normalmente eu faço o upgrade antes, né? Eu faço rodar, compilar antes do processo de upgrade. Por quê? Para que de repente seja mais rápido, né? Para que ele possa fazer isso de uma forma mais rápida. Ou eu posso deixar que ele faça no final. Outra coisa interessante é que ele me pede aqui, ó, com qual grau de paralelismo que ele vai fazer o upgrade. O que é paralelismo? O próprio DBA, ele cria processos paralelos, ou seja, ele faz tudo aquilo que ele tem que fazer, mas dividindo em processos paralelos. Ele cria vários processos paralelos para que seja feito de uma forma mais rápida. A ideia de você criar o paralelismo é isso, trabalhar de forma rápida. Aqui tem algo interessante que eu posso compilar com processos, né, com diversos processos também, caso eu necessite fazer agora, né? Se eu não quiser fazer, eu posso deixar desmarcado. Aqui ele me diz, ó, se eu quero fazer o upgrade para o time zone, para o data time zone, é interessante fazer isso aqui quando eu estou migrando da versão 11 para o 12, tá? Onde ele pega um novo padrão de time zone. A gente vai ver isso no futuro. Bom, coletar estatísticas antes do upgrade, não vamos fazer coletar estatística, tá? Então, por que a gente não vai coletar estatística? Porque no momento não, vamos coletar estatística quando a gente vai trabalhando com performance. Então, se você estivesse fazendo lá numa base de produção sua, às vezes a coleta de estatística pode demorar um pouco. Ela demora proporcional ao tamanho da base. Então, é uma coisa que tem que ser analisada, tem que ser pesado bastante. Eu normalmente não coleto estatística no momento do upgrade, eu deixo para coletar estatística no momento onde eu estiver com tudo terminado, testei, ok, aí eu vou coletar estatística, beleza? Setar o tablespace para read only durante o upgrade. Então, setar os tablespace para read only é uma ideia de você garantir que realmente não vai ter alteração nenhuma, é mais evitar a chance para o azar. Só que a gente não faz isso, quer dizer, eu não vou fazer isso aqui no caso, porque eu normalmente nos meus upgrades eu garanto que não vai ter acesso, que ninguém vai acessar o database no momento, tá? Então eu garanto isso, claro, alinhando, baixando a aplicação, enfim. Mas se eu quiser, eu posso setar os tablespace para read only durante o processo de upgrade. Aqui ele me diz qual que é o diagnostic dest, onde é o local onde ele vai gravar. A gente já viu os arquivos de diagnóstico, logs, ele já traz o default. Se por um acaso eu quiser fazer alguma alteração, eu posso fazer. Os arquivos de auditoria, se por um acaso eu quiser alterar também, eu posso alterar. Caso contrário, só dou um next. E ele me diz algo interessante. Lembram que eu comentei com vocês a respeito do Oracle Enterprise Manager quando a gente fez a versão do 11? No 12, o Oracle não tem mais o Database Control como a gente tinha. Ele tem o Database Express e ele passa a ter o Cloud Control. O Cloud Control é uma outra forma de instalação. Existe uma temática, um curso específico de gerenciamento com Cloud Control, com Enterprise Manager Database Control e com Cloud Control também. O Cloud Control, só para vocês terem uma ideia, ele passou daquele OEM que a gente tinha, Oracle Enterprise Manager, para uma ferramenta onde eu tenho um banco de dados específico para rodar o cloud. Então eu tenho que ter um banco de dados a mais, né, vamos dizer assim, para rodar o Cloud Control. Porém, é interessante porque ele gerencia diversos bancos de dados, diversos servidores, servidores de aplicação. Então ele é bastante útil, porém não tem um custo. Bom, no caso de a gente instalar uma instância single, como é um padrão de instalação, seguindo o mesmo nível que a gente fez a instalação até agora, a gente vai utilizar, né, o Enterprise Manager Database Express. O Database Express ele vai utilizar uma porta 5500, que é a default, vamos deixar a default mesmo. Já vamos pedir para ele configurar ele automático e vamos dar um next. Se por um acaso eu quisesse mover meus data files, mover o meu database como parte do upgrade, aqui eu poderia mover um database, por exemplo, para dentro de um ASM, eu poderia trocar o file system dele, mas não é o caso. Eu vou deixar no mesmo local do file system. Eu não vou alterar o file system.
Eu podia ainda alterar a minha Fast Recovery Area como parte do upgrade. Também não vou fazer o processo de mover a Fast Recovery Area. Vou deixar o data file no mesmo lugar e vou deixar a minha Fast Recovery Area. Olha que interessante, só fazendo um parênteses. A gente já viu que o Database Upgrade Assistant, além de upgrade, ele serve para alterar o Oracle Home, posso mover os data files e posso mover a Fast Recovery Area também de lugar caso eu queira durante o processo. Feito isso, eu vou dar um Next. Ele vai me dizer, ele selecionou, ele encontrou o listener, né? Eu poderia criar um novo listener. Como eu estou trabalhando com o meu listener novo, né? Como eu estou trabalhando com a versão 12, não convém deixar um listener na versão 11. Então eu vou criar um novo listener. Colocar ele também na porta 1521. Por que ele não deixou? Porque eu não posso ter o mesmo nome de listener, certo? Eu vou colocar aqui um listener underline 12. Ele continua repetindo para mim que está sendo criado um listener duplicado. Por quê? Porque ele está aqui, ó, na porta 1521. Eu vou colocar o listener numa porta diferente e ele passou, certo? Então aqui a gente passa a ter o seguinte, passamos a ter dois listeners. Depois a gente vai ver a situação de eu ter o meu listener, copiar os arquivos, como a gente já viu, e subir o mesmo listener, trabalhar com o mesmo nome de listener. No momento a gente vai criar esse listener novo, no momento da instalação, ó, criamos um listener 12, eu coloquei listener 12 aqui só para facilitar o nome, coloquei numa porta nova, fiz com o mesmo nome, vocês viram que deu erro, e coloquei ele na mesma porta, vocês viram que ele reclamou da porta também. Então vamos dar um Next aqui. Aqui ele me pergunta se eu quero fazer um backup, né? Se eu quero criar um backup, no momento no mesmo processo ele vai fazer o backup. Não aconselho ser feito dessa forma, tá? Normalmente a gente já tem um backup, o meu próprio backup e uma estratégia de restore. Ou seja, antes do processo, eu já tenho backups. A minha base, é claro, ela é uma base, mas levando em consideração seja uma base, por exemplo, de produção, ela é uma base que ela já vai ter uma rotina de backup, ela já vai ter uma estratégia de backup para ela específica. Então, eu já tenho essa minha própria rotina, essa minha estratégia de backup, então eu vou utilizar o backup que eu já tenho, não vou fazer um backup durante o processo de upgrade. Vocês podem ver que ele tem um total de 11 passos, no 8º passo. Ele me traz um sumário específico de tudo que foi feito, todas as situações. Eu posso editar caso eu queira. Então, feito isso, eu vou dar um Finish. E ele vai iniciar o processo para mim. É um processo demorado, certo? Eu vou dizer para vocês que realmente ele é um processo demorado. Não tem como não ser assim. Tá? Ele vai rodar, como eu digo sempre, vai ser mais rápido ou mais lento de acordo com a máquina, mas ele é realmente um processo um tanto quanto demorado. A gente vai fazer, vocês vão fazer na máquina de vocês, né? Naturalmente. Se eu clicar aqui em Activity Log, ele vai me trazer os itens que estão sendo feitos aqui. A tela dele é um pouco lenta, mas ele vai me trazer as informações do que está acontecendo ali dentro no momento específico. Podem clicar o de vocês se vocês quiserem, por acaso, para acompanhar, né? Se eu quiser analisar o Alert Log, ele vai me trazer informações também a respeito do Alert Log. Ó, se eu quiser acompanhar, ver o que está sendo feito dentro do Alert Log, ele me traz também. Se eu quiser parar o processo, eu paro. Então, vamos aguardar o processo terminar. Eu vou dar uma pausa aqui, é claro, de vocês vão continuar. E logo que um progresso grande, a gente retorna. Progredindo agora, né, pessoal? Então, vocês podem perceber, eu sei com certeza, como eu já disse, que o de vocês vai ser um pouco lento, podendo até ser bastante lento, na verdade, na real, dependendo da máquina que vocês tiverem, tá? Eu não vou deixar correndo todo esse tempo em vídeo, como eu já falei, porque acho desnecessário.
gera um vídeo grande para vocês só ficarem olhando uma barra de progressão. Se tiver alguma alteração importante, com certeza eu vou gravar. E a nossa barra de progressão, né, vai fazendo o processo. Gente, infelizmente esse processo de upgrade realmente ele é bastante demorado, tá? Ele demora proporcional ao tamanho da base. Então, quanto maior for a base, né, se você estiver atuando um cliente, alguma situação assim, infelizmente vocês vão passar por um processo que às vezes vai demorar bastante. Normalmente, no upgrade em cliente, né, principalmente for em base de produção, eu separo um final de semana ou às vezes até mais para isso, muitas vezes começando na sexta-feira e acabando na madrugada de segunda. Então, realmente é uma tarefa delicada, uma tarefa que muitas vezes pode sim vir a ser demorada. Mas ela não é uma tarefa difícil, ela é uma tarefa razoavelmente simples, porém é bastante sistemática. Agora ele terminou, a gente viu que ele fez 100%, deu finish em todos os itens que ele colocou ali, ó, todas as informações, deu 100%. Eu posso ver o resultado do meu upgrade, clicando no botãozinho upgrade, e ele vai me trazer as informações, ó, o source, o target, para onde ele foi, né? Ele traz o Oracle Home de onde estava para onde ele foi. Algum detalhe específico, ele me diz o local aonde fica esse log. Tudo teve sucesso. Esse, na verdade, é como realmente a gente gostaria que fosse. Configuração do Enterprise Manager, olha lá, ele me traz HTTPS, ProjDBA1, 2.5500/m, fez o upgrade do time zone, então ele setou o parâmetro listener ORCL. Gente, foi 100%, embora tenha demorado muito, eu sei que o de vocês demorou bastante, mas, enfim, ali eu tenho um botãozinho ainda de Restore Sets Only, que vai me dizer o seguinte: se eu quiser restaurar o que foi feito, se lá no começo eu tivesse feito um backup pelo DBA, eu poderia restaurar, voltar toda a situação por aí. Como eu não fiz o backup pelo DBA, se eu quiser voltar, eu volto só as configurações de binário e ele precisa voltar ao backup manual, certo? Então, terminou, e agora a gente vai ver algumas verificações que a gente deve fazer pós-upgrade. Então, alterando o Bash Profile do novo Oracle Home, lembram do Bash Profile? Então eu tenho que refazer, alterar lá no Bash Profile simplesmente o endereço do Oracle Home, para que toda vez que conectar com o Oracle ele já traga esse valor correto. Fazer o select na $, version para ver se está ok. Copiar o listener.or antigo, copiando do listener.or antigo, né, nos serviços do RCL, e startar o novo listener, aquele listener que a gente criou, o listener _12. Ainda, depois que eu faço essa alteração para o 12C, não tem mais o Oracle Enterprise Manager, o OEM, da forma como a gente conhecia. O que temos agora é o Oracle Enterprise Database Express 12C e o Oracle 12C Cloud Control. O Cloud Control ele é diferente bastante do anterior, porque ele se assemelha mais ao Oracle Grid Control. O Oracle Grid Control e o Enterprise Manager 12C Cloud Control são os que me permitem gerenciar um banco como um todo, gerenciar mais de um database, servidores de aplicação, é bem interessante. Para iniciar o Enterprise Database Express, faço aquele select que está ali, eu vou fazer select numa package, e para acessar eu não uso mais vmctl start db console. Então, vamos fazer o acerto do Bash Profile. Simplesmente alterando o endereço do Oracle Home, só isso. O Bash Profile ele é executado toda vez que eu logo com o usuário Oracle. Ou ele está dentro do Oracle Home, ou eu posso executar ele direto, .bash profile, e automaticamente eu setei as variáveis que estavam dentro dele. Vamos testar? Oracle Home, olha lá, já trouxe o Oracle Home novo. Vou configurar, vou verificar, né, se o Oracle Seed está correto também. Oracle Seed também está com o Oracle Seed ORCL. Vamos conectar no SQL Plus e verificar a versão do nosso Oracle. Vamos ver se ele realmente, na $, version, ele vai trazer a versão do Oracle que eu tenho instalado. Olha lá, ele me trouxe Oracle Database 12C Enterprise Edition Release 12.1.02, 64 bits. Com isso eu sei que nosso trabalho foi perfeito, ou seja, conseguimos fazer a atualização corretamente.
Agora eu vou fazer a cópia dos arquivos do listener, né? Fazer a cópia, simplesmente porque eu não preciso registrar novamente o serviço, eu simplesmente vou acertar o arquivo de listener.org antigo pelo que eu tenho agora. Aquilo que eu comentei com vocês que seria interessante fazer uma cópia e tal, então eu vou fazer uma cópia, vou renomear ele para .old. Importante fazer isso, gente, porque se eu jogar ele do Oracle Home velho para o Oracle Home novo com o mesmo nome, ele vai sobrescrever o que tem lá. Não é isso que eu quero jogar lá para copiar alguns parâmetros caso sejam necessários. O listener e vou mandar o TNS names também. Ok, feito isso, eu vou copiar os dois .old, detalhe sempre os .old, não vou copiar o .hora para não sobrescrever, cuidado nesse detalhe, porque você pode ter que refazer novamente, não o upgrade, né, mas tem que refazer os arquivos, tem que recriar os arquivos listener.hora e tnsnames.hora, não é problema, mas assim, é um trabalho a menos pra gente, né, quanto menos trabalho a gente tiver, principalmente no processo de upgrade, que é demorado, melhor. Então, vamos acessar o Oracle Home novo, lá dentro do Network Admin, que é o local onde ficam os arquivos do listener. Vou ver como que estão os arquivos que ele criou e vou simplesmente copiar um parâmetro para registrar o serviço. Olha, ele tem o listener e o listener 12. Então ele permanece o listener que tinha, né, que estava no ar na hora que a gente criou, e o listener 12 na porta 1522. Ou seja, temos um ambiente com 2 listeners. Pode ter quantos listeners a gente quiser. Inclusive, muitas vezes é interessante para fazer um balanceamento de conexões em ambiente com muitas conexões. Vou copiar ali agora só o registro do serviço. Lembra quando a gente fez o registro do serviço? Lá que a gente criou o Net Manager? Então, vou só copiar isso aqui e jogar dentro do listener.hora. Esse eu estou copiando do listener ou jogando dentro do listener.hora para já trazer o serviço registrado. Isso é só uma questão de prática de utilização minha, tá? Nem é obrigatório, nem é assim um padrão que se faça dessa forma. De repente, se alguém, eu prefiro fazer de uma forma diferente, preciso recriar, prefiro refazer o registro do serviço, ok, sem problemas. Então, eu só faço isso por um padrão meu, um costume meu de fazer isso. Muitas vezes eu nem crio o segundo listener no upgrade, não é obrigatório. Eu utilizo o mesmo listener, só copio o listener.hora e jogo lá e rodo o mesmo listener, não crio um listener novo. Ali só no seed list listener, só alterei também o Oracle Home, importante. Olhar o tnsnames.hora que ele criou para os 2 listeners. Ok. Posso fazer um TNS ping no RCL. TNS ping é uma ferramenta que me vê se realmente existe conexão. Ele deu no listener. Por que no listener? Porque o listener não está iniciado, certo? Então eu preciso iniciar o meu listener. Padrão a gente já conhece o comando, né, para iniciar o listener. Só que se eu tenho 2, eu tenho que colocar start e o nome do listener. Quando eu não coloco nada, ele pega o padrão, que é listener apenas. E se eu vou iniciar o outro listener, o listener que eu criei, eu tenho que colocar o nome dele. Ele não tem serviço nenhum registrado no listener 12 ainda, porém eu tenho 2 listeners no ar, eu poderia ir lá e registrar um outro serviço para ele, e assim os 2 listeners escutariam diversos serviços. Isso é muito útil, é bastante utilizado em ambientes hack também. Se você ver agora, olha lá, ele deu a conexão, ok. Quando ele dá aquele ok, 0 milissegundos, significa o seguinte, o tempo que demora para conectar com o banco. É claro, isso seria uma conexão vindo remota. É claro que nesse caso ele é muito rápido porque ele fez a partir da própria conexão, né, a partir dentro do próprio sistema. Agora eu fiz o selectzinho para startar, né, para subir o Enterprise Manager Database Express e a gente vai ver um pouco dessa ferramenta. Ele conecta pelo Firefox, pelo Google Chrome, enfim. Eu gosto de utilizar o Firefox. Ele vai dar com uma conexão não segura. Eu vou ter que adicionar uma exceção. É o padrão, é a situação normal. Confirma a exceção de segurança. E ele vai abrir para mim a tela do Enterprise Manager Express Login. Então,
Essa é uma ferramenta bem parecida com o Oracle Enterprise Manager, porém ela é mais simples. Ela não faz tarefas que envolvam manutenção de, por exemplo, baixar o banco, como eu conseguia fazer no OEM. São tarefas mais simples, vamos dizer assim. Ele tem um visual mais bonito, mas as tarefas dele são mais simples. A Oracle reservou esse que a mais para o Oracle Cloud Control. Claro, né, uma ferramenta mais avançada, que envolve mais uma outra licença de banco, enfim, algumas situações assim. Essa é a tela inicial do meu Enterprise Manager Database Express. Eu tenho alguns itens interessantes. Eu particularmente gosto muito do Enterprise Manager do Database Express para trabalhar a questão performance. Eu acho as views de performance, os itens de segurança deles, questões de demonstrar performance mesmo, atividade, eu acho bem legal, acho bem interessante isso aqui. Bom, eu tenho ainda algumas informações de configuração, eu posso ver parâmetros de inicialização. Ó, eu posso verificar, eu posso definir, alterar alguns parâmetros de inicialização aqui por ele mesmo. Eu posso ainda verificar as questões de memória. Eu consigo fazer uma análise bem interessante de memória, como que está o gerenciamento da minha memória, está automático, qual que é o valor que está setado, qual que é o valor que está setado como limite para minha PGA. Então é bem interessante isso. Eu tenho o histórico de alocação de memória, que aos pools de memória que a gente tem, ele me traz o histórico de alocação dessas memórias específicas, né? Então eu consigo ver, a Shared Pool é a que mais alocou espaço, é detalhamento de alocação de memória. Isso é bem legal, isso é bem interessante quando precisa fazer um estudo de performance. Quando a gente trabalha performance de banco de dados, quando você tiver de repente lá no ambiente, talvez tenha um problema de performance, talvez seja interessante você olhar no Grid Control, no Cloud Control, no Database Express, no Oracle Enterprise Manager, enfim, trabalhar realmente a performance dentro deles. Eu acho a questão performance nele bastante interessante. Utilização de recursos do banco, ele pode me trazer algumas informações também a respeito de utilização de recursos que tem aqui dentro do banco, quais são os recursos, como que está a situação dele, né? Se ele está sendo utilizado no momento, se não está, qual que foi a data de primeira utilização. Então é bem interessante isso aqui também. Então, ele me traz como se fosse um inventário, né, do que eu tenho ali dentro. Propriedades do banco de dados atual, ele me traz algumas informações específicas, qual que é o time zone, qual que é a situação, qual que é o default, tablespace default, que tipo de tablespace que é o padrão, qual que é o nome do tablespace temporário. Então tem algumas coisas bem interessantes que ele me traz aqui, com uma descrição na frente facilita o meu trabalho. Armazenamento. Ele me traz os tablespace, quais são os tablespace que eu tenho dentro do meu banco de dados. É interessante isso aqui, gente, que vocês peguem e analisem no de vocês lá. Abram realmente, item a item. Ó, aqui ele traz todos os tablespace e os datafile específicos dos tablespace. Cada tablespace está com um datafile específico. Ó, ele me traz a informação aqui dentro. Eu poderia pegar e eliminar um datafile se fosse o caso. Eu poderia criar um datafile novo. Então, eu poderia fazer diversas informações, diversas situações interessantes que eu poderia utilizar a partir da minha ferramenta visual do Database Express. Tá? Ele é uma ferramenta, como eu falei, ele tem algumas situações que ele não me permite baixar banco, ou melhor, ele não me permite baixar o banco como permitia no Oracle Enterprise Manager, mas ele tem algumas situações, algumas views, algumas visualizações bem interessantes. Então eu poderia fazer gerenciamento de undo, os grupos de redo log, ó, poderia ver os grupos de redo log específicos aqui dentro. Ó, os grupos que eu tenho aqui, eu tenho o grupo 1 com 2 membros, grupo 2 com 2 membros, grupo 3 com 2 membros, né? Então, eu tenho aqui o status, ó, é o grupo current, ou seja, é nele que está sendo feita a gravação no momento, qual que é o local onde ele está. É muito legal, eu acho muito interessante essa ferramenta, que ela me traz detalhado a respeito do meu banco. Aqui eu pedi log de arquivamento ou archive log, ele não trouxe nada, nenhum redo log foi arquivado. Por quê? O meu banco de dados ainda não está configurado para modo archive log, que foi aquele que eu comentei com vocês lá nas primeiras aulas. Então, o banco não estando configurado para modo archive log, é claro, ele não tem archive log sendo gerado e não tem archive log armazenado ali. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a respeito disso. Eu ainda posso fazer gerenciamento de usuário, eu posso pegar
aqui dentro criar o usuário, eu posso bloquear o usuário, eu posso desbloquear o usuário, então é algo bem interessante também. E essa aqui é a view, é o local que eu acho mais legal, que é o hub de desempenho. Ela me permite diversas visões a respeito do meu banco de dados. Como que o banco de dados está trabalhando, se ele tem algum processo bloqueado, se ele tem algum processo travando, alguma situação, ele consegue demonstrar para mim ali dentro. Então, ele traz relatórios, eu consigo fazer relatórios de análise. Existe o relatório do ADDM, que a gente comenta, né, que é uma ferramenta que me gera diagnósticos de tempos em tempos, então ele consegue me trazer essa informação. Eu acho essa ferramenta bem legal. Claro, o DBA não deve, como eu falei, se prender a trabalhar em tela, mesmo porque, ó, se ele tivesse acostumado a trabalhar só em telinha, né, se fosse só um DBA de tela, com certeza no momento ele estaria perdido, né? Por quê? Porque o Enterprise Manager, o que a gente tinha antes do Database Control, ele não tem mais o DB Console, que faria toda aquela parte lá de baixar banco, subir banco, restaurar. Então muita coisa a partir do 12, para quem não tem o cloud, passa a ter que ser feito no manual. O que para nós que vamos aprender, que estamos sabendo fazer no manual, é bastante interessante, claro, porque valoriza, né, vamos dizer assim, o passe do DBA que sabe fazer dessa forma. Certo, gente? Então, essa é a nossa cara do Enterprise Manager Database Express. Mexam bastante no de vocês, fuçem, né, como a gente usa o termo, bastante nele, procure ver realmente quais são as novidades, quais são as coisas que você achou ali legal, o que você não achou, e se quiser, por acaso, comente com a gente, comente lá no grupo o que você achou legal, comenta o que você acha, que você achou interessante dentro do Database Manager Database Express na versão 12C. Então, voltando aqui ainda no pós-upgrade, um item que eu acho bem interessante é caso eu queira, caso eu precise alterar a porta. Vocês viram que ele faz por padrão na porta 5500. Por alguma situação, algum set necessário no ambiente, eu preciso setar a minha porta HTTPS para uma outra que não seja 5500, eu rodo essa package DBMS XDB config, a mesma que eu uso aqui em cima. Só que em vez de fazer um select, aqui eu dou um exec, que é um execute, set port, eu faço set HTTPS port e coloco a porta que eu quero aqui dentro. E depois eu consigo acessar por essa aqui, certo? Então, para acessar e para fazer a alteração, né? Para subir ele não é mais vmctl start db console, e que se eu precisar alterar a porta, o comando é aqui embaixo. Bom, gente, agora a gente vai ter um assunto novo, né? Vamos começar a conversar a respeito de cópia de segurança, a respeito de backup. Recover Manager é quem faz o gerenciamento de recuperação. Recuperação é algo que a gente espera nunca precisar fazer no nosso banco de dados, não é mesmo? A gente espera nunca precisar fazer um recover, mas caso seja necessário, ele tem que estar pronto, o banco de dados tem que estar com tudo em cima para que eu possa fazer esse meu recover, ou seja, para que eu possa recuperar o meu banco de dados para que ele possa voltar a funcionar normalmente. A ferramenta que a gente utiliza é o Recovery Manager ou simplesmente RMAN. É uma ferramenta de backup mais utilizada para backup de banco de dados Oracle, com certeza, porque ela, além de ser uma ferramenta nativa, ela é completa. Ela faz toda a questão de backup e ainda ela tem APIs, né? O que são APIs? São ferramentas de integração com outras aplicações que permite backup em fita, backup em disco e diversas ferramentas que são bem interessantes. Ele faz integração com ferramentas da IBM, ele faz integração com ferramentas como, por exemplo, Tivoli, NetBackup, Bacula. Então, são diversas ferramentas de terceiros que eu consigo integrar perfeitamente com o Oracle através do RMAN. O legal também do RMAN é que ele não é uma ferramenta pago à parte. Até nas versões mais simples, para vocês terem uma ideia, até no Oracle Express Edition, que é a versão free, ele tem o RMAN, ele possui o RMAN. Então, é uma ferramenta bem interessante, que ela me permite backup dos data file, dos control file, do SP file e do redo log arquivado dos nossos archive log. Ela é uma ferramenta tão completa que existe um treinamento específico de formação para ela.
Então, dentro da grade de cursos da Oracle, eles fazem, né, um treinamento específico para trabalhar com RMAN. A gente vai trabalhar várias coisas com o Recovery Manager ainda no nosso treinamento DBA Júnior. É um pouco do item que eu sempre comento, invadindo um pouco, né, a questão não só do Júnior, mas do Oracle, do DBA pleno, que tem um conhecimento maior, principalmente das ferramentas de recovery. Fazer um parênteses aqui interessante para comentar a questão carreira. Bom, DBA que hoje em dia trabalha com recuperação é aquele DBA que normalmente de consultoria, que quando tudo está perdido, alguém vai lá e contrata o cara para ver o que ele pode fazer, para ver se ele pode recuperar. Eu digo para vocês que é um dos itens, juntamente com performance, aonde o DBA mais se sobressai e aonde as consultorias mais são valorizadas. Vou explicar por quê. Aquele DBA que mantém o serviço do dia a dia funcionando, bonitinho, o cara é tão importante quanto, porém, na visão empresarial, ele não fez mais que obrigação. Infelizmente é assim, ele só é lembrado quando acontece algum problema. Porém, o DBA de performance e o DBA de recuperação são aqueles que aparecem quando existe um problema. Ele praticamente não tem obrigação de resolver, porque ele está sendo contratado para resolver um problema que basicamente foi outro que criou. Mas se ele resolver, aí sim eu falo que ele está destacado, ele que faz o nome dele no mercado. Eu gosto bastante de trabalhar com performance. Questão de recovery é legal também, já fiz projetos grandes de recovery, já fiz recuperações de desastre, já criei projetos de desastre recovery, que é onde você prepara a empresa para caso ela tenha um desastre, como ela vai fazer para recuperar. Mas o meu foco é performance, o foco que eu mais gosto nesse item é performance. Mas são aí duas vertentes de banco de dados que vocês podem escolher seguir e que com certeza o mercado não é assim, ele é grande para absorver vocês, mas não são muitos DBAs que trabalham com qualidade nisso, certo? Então, é algo aí que de repente vale investir, vale pensar mais a respeito. Recuperação e performance. Então, voltando ao nosso Recovery Manager, então, básico inicial, né, que a gente tem que ter para trabalhar. Bom, para conectar nele, ele tem uma ferramenta de conexão própria, ele tem um prompt de conexão própria. O RMAN, através dele eu posso criar diversas estratégias de backup que vamos comentar nas nossas próximas aulas. A utilização é razoavelmente simples, porque ele vai ter lá, eu rodar um script, um comando, e ele vai fazer o backup para mim. Ele também consigo fazer tarefas complexas nele, eu consigo agendar backup para determinados horários, juntamente com jobs do banco de dados. Então são várias situações que eu consigo trabalhar ali dentro. Ele tem, como eu disse, um prompt de comando específico do RMAN, que é o responsável pelo backup e pode ser conectado, e quem pode conectar é o usuário com dois tipos de grant básico, que são o grant de sysdba e sysbackup. Básico é morrer de dizer, porque esses são os grants mais poderosos dentro do banco. Eu não quis dizer básico de grant simples, não. São os dois grants, são basicamente esses dois grants, isso que eu quis dizer, sysdba e sysbackup. Então, o cara consegue fazer essa conexão dentro do banco de dados, e aí ele vai, nesse momento, ele vai conseguir se conectar e fazer o backup. Para conexão, existem basicamente duas formas. Estando direto no servidor, ou seja, via put, via MOBA. Estando direto no servidor, como eu já comentei, eu quero dizer não sendo via client, onde eu estou lá no meu notebook com o cliente do Oracle instalado e faço a conexão no banco. Não. Eu vou via put, eu vou via o MOBA Xterm que a gente utiliza. Então, essa é a forma que normalmente a gente vai fazer a nossa manutenção, que a gente vai conectar nas máquinas de clientes, enfim, nas máquinas da nossa empresa. Então, para fazer conexão com RMAN, RMAN target barra, ou RMAN target barra, aspas, sysdba, sysbackup, como a gente vai ver daqui a pouco. Via cliente do Oracle, também pode ser feito, que é o item 2 ali. Então, conectado de uma máquina, eu estou numa máquina específica onde tem um cliente do Oracle instalado, eu executo aí a conexão completa, RMAN target sys barra Oracle, usuário barra senha,
O nome do banco no TNS Names. Esse cara aqui é o nome do banco dentro do TNS Names. Lembram, se eu tenho um client, eu tenho que ter um TNS Names lá no client apontando para o alias que vai fazer a conexão, as sysdba ou sysbackup. Então, eu vou fazer essa conexão. Sysdba e sysbackup veio firme a partir do Oracle 12, com a intenção de separar tarefas dentro do banco, onde o sysdba é o cara mais top, o cara mais completo, que faz tudo dentro do banco, e o sysbackup é o cara que tem alguns privilégios sim, mas para fazer backup. Ele, por exemplo, não tem acesso a alguns dicionários de dados, alguns itens ele não pode fazer com o privilégio sysbackup. É só para dividir tarefas, caso a empresa queira que tenha uma equipe de backup, e o usuário vai ter o privilégio sysbackup e a equipe de gerenciamento de banco mesmo que vai ter o privilégio sysdba. Então é uma forma de separar privilégios para uma questão de segurança. Pode ser algo bem interessante também. Bom, então, se eu ainda quiser fazer o meu primeiro backup, né, vamos dizer que eu queira fazer o meu primeiro backup, ainda sem ter conhecimento do RMAN, a gente vai fazer um primeiro backup para provar como é fácil, como é básico e trabalhar com ele, né? E a gente vai ver o primeiro backup inicial. Então, através do servidor, vamos executar lá no nosso MOBA com o comando rman target barra, poderia ser com rman target aspas duplas, aspas simples barra sysdba, aspas simples, aspas duplas. É só para ele reconhecer as aspas ali dentro do terminal. E feito isso, colocar backup database. Vamos ver o que acontece? Vamos ver o que vai acontecer nesse caso? Então, eu vou aqui no meu conectei, né, lá no meu servidor. Estou conectado como Oracle. GTID, eu consigo ver qual que é a conexão, com qual usuário que eu fiz a conexão. Então, eu vou colocar rman target barra. Ok, conectei no RMAN. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu coloquei ali backup database, sempre como termina os comandos do RMAN com ponto e vírgula, dou Enter. E deu falha. Bom, sempre que eu comento, né, gente, não vamos nos desesperar na falha. Essa falha que ocorreu, como eu falei, sem pânico, toda vez isso serve para qualquer erro Oracle, tá, gente? Sempre tem uma saída. Basta a gente pesquisar, estudar, acreditar que a gente vai conseguir, pedir para alguém que possa ajudar, mas sempre tem uma saída. Então, embora isso aqui pareça estranho no dia a dia, vocês só aprendem realmente com o tempo e com a prática. Sem pânico. Eu sempre falo assim, sempre vai ter como resolver. E ainda que não tenha como resolver, está resolvido. Então, se eu de alguma forma perder um banco, não tem backup, não tem como restaurar, não tem como fazer, eu não tenho o que fazer. Se eu não tenho o que fazer, está resolvido. É uma visão meio simplista, parece, mas com o tempo a prática te leva a isso. Bom, isso aconteceu por quê? Ocorre que existe basicamente duas formas do banco, de dois modos que o banco de dados pode estar quando eu vou fazer o backup. Uma delas é o banco Open, como está o nosso banco. Quando eu faço um backup com o banco Open, esse backup é chamado de inconsistente ou backup a quente. Por que backup quente? Backup com o banco no ar. Eu não peço para os usuários pararem para fazer esse backup. Não, o backup vai fazendo. Eu startei o backup e o backup vai estar rodando. Porém, ele é considerado um backup inconsistente. A palavra inconsistente dá a impressão que é um backup errado, dá a impressão que é um backup com problema. Inconsistente aqui nada mais é do que dizer um backup que, se eu precisar, vamos dizer assim, voltar a ele, vocês concordam comigo? Eu comecei um backup, por exemplo, ao meio-dia. Naquele momento, o RMAN cria um ponto de corte, ou seja, vou trazer tudo o que tiver até o meio-dia. Só que vocês concordam comigo, se o banco está online, o pessoal está trabalhando, meio-dia 1, meio-dia 2, meio-dia 3, vai ter alterações no banco. Ou seja, o meu backup não vai estar consistente com a situação do banco. Isso que significa inconsistente. O banco vai estar mais adiantado em relação ao backup. Se eu precisar voltar ao backup, ele vai perder aqueles dados a partir do momento do ponto de corte. Por isso ele é considerado um backup inconsistente, ou backup a quente. Outra forma, outro modo do meu banco estar é em modo mount. Quando eu faço backup em modo mount, o que acontece?
Bom, ele ainda é considerado um backup consistente ou um backup a frio. A gente já consegue ter uma ideia qual que é a diferença. Bom, se ele é um backup consistente ou backup frio, eu já consigo pensar. Backup frio significa o quê? Que vai ser baixado o banco para poder fazer esse backup. Baixado, colocado em estado malte para fazer esse backup. Aí o que acontece? Não vai ter ninguém inserindo dados. Se no momento que eu terminar o backup eu quiser voltar, ele vai estar exatamente como estava no começo. Aí vocês vão dizer, mas nossa, então o backup nunca vai ser consistente se eu faço um backup, um backup online, né, um backup com o banco aberto. Eu, para fazer um backup com o banco aberto, eu preciso estar com o banco em modo archive log. Pessoal, acostumem a olhar as falhas sem desespero e ver. Muitas vezes a falha te diz o que está acontecendo. Eu não posso fazer o backup em modo no archive log. Por quê? O que acontece? Só uma explicação rápida, depois a gente vai conversar a respeito disso. Fiz um backup quente, aquele que eu falei para vocês. Fiz o ponto de corte meio-dia, a galera está trabalhando. Então, precisei voltar esse backup, eu vou voltar ao backup do meio-dia, e como o meu banco de dados está em modo archive log, ele vai voltar ao backup, e o archive que a gente já viu que traz as informações do redo, que é como refazer, eu coloco o backup e ele aplica todos os archives e eu não perco nada até o momento da queda, vamos dizer assim, se for uma queda que ocasionou a necessidade de restaurar o backup. Então, é bastante interessante isso, a gente vai ver mais esse conceito quando estivermos trabalhando mais a fundo com os nossos backups. Mas como que a gente vai fazer para que realmente funcione esse backup? Eu quero fazer um backup hoje. Eu combinei comigo mesmo que eu vou terminar essa aula deixando um backup. Eu quero terminar essa aula e deixar um backup pronto ali. Quero gravar o meu snapshot com o backup na aula. Ok, a gente pode fazer isso também, isso é bastante interessante. Vamos lá, vamos ver como que a gente proceder dessa forma lá no nosso ambiente. Aqui então eu vou fazer o seguinte, de dentro do RMAN mesmo, eu consigo dar um shutdown, immediate no banco. Eu vou dar um shutdown aqui e vou fazer um startup mount dele e rodar o backup. Ele fecha o banco, desmonta, normal. É interessante que a partir do Oracle 12 eu consigo fazer todos os comandos de SQL direto do RMAN sem precisar fazer nenhuma citação de SQL, nem nada como era até o Oracle 11. Isso é uma new feature do 12. Do prompt do RMAN eu posso rodar um select. Bom, aqui eu vou fazer o startup mount, apenas mount. Lembra do Startup Mount, o que ele faz? Startup Mount, ele lê o SP File e vê os Control File, abre os Control File. Ok, agora eu posso fazer backup database. Por que é necessário que ele esteja em estado mount? É necessário que ele esteja em estado mount porque ele precisa gravar a informação no control file. O control file é o cara que grava as informações do backup também. Então, agora o nosso banco vai fazer o backup, a gente vai acompanhar e vai ver que ele vai fazer o backup do nosso banco de dados. Vejam que ele já está mostrando ali, ó, dos data file 1, 2, 3, 4 e 5. Ele fez o backup dos data file. Lembrando que o data file temp, o temp file, né, que é do table space temporário, não vai em backup, tá? Então essa é uma questão importante, questão de prova, inclusive, o table space temp não é feito o backup dele. Aguardar o término do backup. O backup não é muito lento, porque o nosso banco é pequeno, né? O backup é tão demorado quanto o tamanho do banco. Tá? Isso é uma coisa bem importante também de se saber. Então, quando você estiver montando uma estratégia lá na sua empresa, para montar uma estratégia de backup, uma das coisas que a gente vai ter que ter em mente é o tamanho da base para saber o tempo que provavelmente vai demorar esse processo de backup.
ele terminou o backup e a gente pode ver que já tem o backup pronto. Só um comandinho rápido, list backup, só para vocês verem, né, que ele trouxe para mim a lista dos backups que eu tenho, aonde o backup está armazenado, dentro da Fast Recovery Area, tem um diretório chamado Backup Sets, com a data de hoje, ele vai ter lá uma peça de backup, um arquivo de backup lá dentro. Nesse backup contempla um full de todos os data files específicos, certo? Então, foi incluída uma cópia do SP file ali dentro também e uma cópia do control file. Bom, gente, esse é o backup que eu realmente consegui fazer inicial, só para vocês verem um backup simples, para mostrar que sem conhecimento praticamente nenhum ainda, né, conhecimento que a gente não comentou a respeito dele, conseguimos fazer um backup simples do banco de dados, mas é um backup que se eu tivesse um problema agora, ele poderia ser restaurado, ele poderia voltar e eu trabalhar com o meu banco de dados normalmente. Então, gente, era isso que a gente tinha para hoje. Eu sei que essa aula de hoje, para vocês, em vídeo ela não é grande, mas em tempo ela ficou bastante grande, porque o processo de upgrade, ele realmente é grande, tá? Então, por isso que em vídeo eu dosei para que ela não fosse tão grande, para evitar que vocês tivessem um impacto já... além de todo o tempo que vai demorar o upgrade, vai ter que demorar fazendo outros exercícios, outros itens assim, certo? Eu vou comentar agora a respeito dos preparativos para a aula 7, né? O que eu preciso? Bom, primeiro, até coloquei lá embaixo como pré-requisito, mas eu vou falar ele primeiro. Fazer snapshot da aula 6 pelo VirtualBox. Não esqueçam de fazer snapshot da aula 6, por favor, pelo VirtualBox, isso é muito importante. Assuntos que vamos trabalhar na próxima aula. Trabalhando com a RMAN, configurando, criando alguns scripts de backup. Criando uma política de backup, entendendo o que é uma política de backup e criando essa política. Preparando o database para as melhores práticas de recuperação, entendendo as falhas que são críticas e não críticas e fazendo algumas recuperações de dados. Então, pré-requisito ter concluído todas as aulas até o momento, não posso pular a aula porque todos são itens interligados, fazer o snapshot da aula 6 pelo VirtualBox, certo, gente? Bom, agora a gente vai para as dicas de prova e é isso que a gente tinha para a aula de hoje. Nas nossas dicas de hoje, na nossa dica de prova, a gente vai falar a respeito do processo de startup e shutdown do database da instância do banco de dados. Então, são duas questões, uma delas voltada para o startup do database e outra voltada para a configuração de memória. A primeira, qual a instrução é verdadeira a respeito do startup da instância do banco de dados? Bom, vamos analisar alguns itens, vamos comentar os itens que a gente tem ali, né? A instância não inicia normalmente e requer que eu faça manualmente o recover depois do shutdown da instância utilizando abort. Ou seja, se eu fizer um abort da instância, automaticamente eu tenho que ir lá e fazer o comando de recover manual quando eu quiser subir a instância novamente. Transações que não foram comitadas são feitas rollback durante o startup do database depois do shutdown utilizando a opção immediate, ou seja, ele vai fazer o rollback quando eu utilizei immediate, no momento que ele está subindo ele vai fazer rollback. Não há diferença no mecanismo de startup do banco de dados startup depois se eu utilizei um shutdown com immediate ou com abort. O que ele quer dizer aqui? Quando eu for fazer startup, não tem diferença se eu fiz o shutdown immediate ou se eu fiz o shutdown abort. O processo de startup é exatamente o mesmo. Isso é correto? Media recover é requerido, é necessário quando o database é feito o shutdown utilizando a opção immediate ou abort. Tanto faz quando eu uso o immediate ou abort, sempre vou precisar de media recover. Última, e a letra E. Instance recover não é requerido se o banco de dados foi feito shutdown utilizando o shutdown immediate. Então, essas são as questões. A próxima que eu tenho aqui é examinar os seguintes parâmetros da instância do banco de dados. Tem alguns parâmetros de memória ali, Memory Max Target 6 GB, Memory Target 6 GB, SGA Target setado para 0. Só desses três itens e SGA Max Size setado para 0, eu já sei que eu tenho a minha memória setada, como eu chamo de automática, memória automática ou AMM. Bom, o que significa? A gente vai ver isso futuramente, mas significa dizer que eu seto um parâmetro e esse valor vai ser distribuído tanto para PGA
quanto para SGA. Porém, se eu seto um valor específico para PGA, automaticamente esse valor não pode ser ultrapassado. Bom, acabei respondendo, né? Mas vamos lá. Somente o componente de SGA é redimensionado automaticamente? A memória é dinamicamente realocada entre SGA e PGA se necessário? O tamanho do PGA não pode aumentar automaticamente além de 500 MB. O valor do memory target, o parâmetro memory target não pode ser modificado dinamicamente. Então, aqui vamos ver as respostas específicas. Na letra E, lembrando, eu comentei isso quando a gente falou nos processos de shutdown. Quando é feito o processo de shutdown immediate, não é necessário recover, porque antes de baixar o banco, é feito o processo de checkpoint e o banco logicamente vai estar íntegro no momento do startup, ou seja, ele não precisa fazer o recover. Baixei com o immediate, que é aquele que a gente utiliza normalmente para as nossas tarefas de manutenção, enfim, o banco vai estar íntegro e eu não preciso fazer, o banco não vai precisar fazer o recover no momento que ele estiver subindo. Então, na letra 2, é a letra C, no número 2, a letra C, setando o valor do parâmetro para PGA automaticamente, o seu valor não poderá ultrapassar o que foi definido. Se eu não setasse, ele iria crescer aquele valor para PGA e para SGA. Como eu setei, eu digo que o PGA não pode ultrapassar aquele valor que foi definido. E daí, gente, como foi? Acertaram? Estão conseguindo entender as questões? Muito importante essas questões, elas serem estudadas, serem analisadas, porque são questões de prova. São questões, muitas vezes, exatamente como elas vão cair nas provas, certo? Bom, então, gente, um grande abraço. Era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham curtido bastante. Dúvidas, continuem postando no WhatsApp, no canal, mandando por e-mail, certo? Grande abraço. E até a nossa próxima e a nossa 7ª aula.